Graça e paz, meus irmãos, da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa estar nos abençoando neste momento. Iremos meditar ainda no capítulo 2 de Filipenses. A gente já viu que no início desse capítulo o apóstolo Paulo traz algumas exortações e a ideia principal no início é o amor fraternal, onde devemos olhar para a vida do outro. Logo após ele traz o exemplo de humilhação de Cristo, o exemplo de condescendência, de esvaziamento, um exemplo de humilhação. E nessa perícope, que começa no verso 12, a ideia do apóstolo Paulo é a prática da vida cristã. O apóstolo Paulo ele sempre teve esse princípio de trazer a ideia, né, do que Deus estava querendo em teoria, e depois ele traz a prática de como deve ser feito o que Deus tem colocado na sua vida e no seu ministério. O verso 13, propriamente dito, nos diz o seguinte: porque Deus é que efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Meus irmãos, o apóstolo Paulo traz aqui um princípio fundamental. Princípio esse em que vivemos hoje num momento de afastamento, de isolamento, e devemos nos atentar a essa orientação que o apóstolo traz. E esse princípio é que Deus deve operar em nós antes de operar por meio de nós. Esse princípio a gente pode enxergar ao longo da história bíblica, ao longo dos relatos bíblicos. Foi usado na vida de Moisés, na vida de Davi, os apóstolos e tantos outros. Deus agiu dessa forma. Deus tem um propósito especial para cada um. Cada ser humano é singular. Nós não somos criação do mero acaso. Nós não somos uma evolução. Nós não viemos de uma ameba, mas sim de um Deus criador que tem um propósito eterno na vida de cada um de uma forma singular. A gente viu que na vida de Moisés ele passou ali 40 anos preparando Moisés para que depois deste período agir por meio de Moisés. Esse princípio é fundamental porque às vezes nós obedecemos a Deus apenas por pressões exteriores e nós precisamos ter a ação interior. Por isso que Paulo mostra antes dessa perícope o exemplo de Cristo, para que a gente tenha esse exemplo como aquele primordial para as nossas vidas. E a gente sabe que depois que Cristo morreu, padeceu ali na cruz e ressuscitou, ele nos deixa a terceira pessoa da Trindade, e o poder que opera em nós hoje chama-se Espírito Santo. A gente viu ali, se a gente pegar Atos, aliás, 1:8, mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Essa ideia aqui de receber poder, essa palavra no grego é dínami, e ela tem a ideia, naquele momento, de algumas ações extraordinárias, mas a gente vai ver que o que permanece é a ideia de sermos testemunhas do Senhor. O poder que recebemos da parte de Deus é aguentar a pressão em que o mundo que não aprova, que não segue, que não tem o princípio de temer a esse Deus, e a partir de então perseguir o povo de Deus, agir de uma forma onde venha nos trazer intempéries para as nossas vidas. E esse poder é exatamente de testemunhar, de se manter firme diante as adversidades, de se manter firme diante da situação em que estamos passando agora. Em 1 Coríntios 6, do 19 ao 20,
A palavra de Deus nos diz assim: e não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Pois fostes comprado por um preço, por isso glorificai a Deus no vosso corpo. Veja, meus irmãos, Deus ele deseja operar em nós. Cabe a nós obedecer. Obedecer a Deus é melhor do que sacrificar. Esse princípio precisa estar conosco neste momento. Esse princípio precisa permear as nossas vidas, porque o Espírito Santo habita em nós. Por causa da morte e ressurreição e ascensão de Cristo, nós temos a terceira pessoa da Trindade operando em nós. E ao receber o Espírito Santo, devemos agir de acordo como o Senhor, Deus, nos prescreve. E aí ele vai usar a sua palavra, ele vai usar a oração, ele vai usar o sofrimento. O sofrimento é algo que é usado por Deus para que o seu povo volte para ele, para que o seu povo seja quebrantado e realize a sua vontade. Então é por isso que Deus, no texto de Filipenses, verso 13, diz: porque Deus é que efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. E precisamos caminhar nessa ideia de que devemos saber que Deus efetua em nós tanto o querer como o realizar, a partir da sua palavra, a partir da oração, a partir do sofrimento, e que possamos, meus irmãos, neste momento tão difícil em que estamos passando, saber que o nosso Deus, a sua boa vontade, nos garantirá uma vitória no final. Estamos na metade de um processo, na metade da tribulação, mas na hora certa, no momento certo, o Deus a quem nós servimos nos garante, ele nos dá a garantia da salvação. E na hora em que ele agir, iremos ter essa conclusão em nossas vidas. E que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos dar a paz e que possamos acreditar que o nosso Deus está efetuando todas as coisas em nossas vidas, em nome de Cristo Jesus. Amém.